Você sabia que quase 38% dos universitários brasileiros sofrem de ansiedade? Isso é quase 4 vezes mais do que a ansiedade na população brasileira. E sabia que você pode fazer parte disso? E ninguém tá falando sobre isso, né? E que quase 29% dos universitários têm depressão? No vídeo de hoje eu vou trazer um estudo com aproximadamente 43 mil alunos universitários. E esse estudo mostra quais são os riscos de desenvolver depressão nos alunos durante a faculdade. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta e criador do canal Motivo Cérebro. Um estudo com 37.500 estudantes brasileiros demonstrou que 38% aproximadamente dos alunos universitários tinham ansiedade e 29% dos alunos brasileiros tinham depressão. Para você ter uma ideia do que isso significa, a cada 10 alunos, 4 têm depressão ou ansiedade. E esses números são maiores do que os estudantes asiáticos, que ficou entre 11% e 7%. Um outro estudo de 2023, com 46 mil alunos, demonstrou quais são os fatores de risco de desenvolver depressão durante o seu curso superior. Estudantes que tiveram algum tipo de abuso na infância, seja ele qual for, tinham maiores riscos de desenvolver depressão durante o curso universitário. A falta de um relacionamento seguro com os pais ou cuidadores, afeto e uma educação rígida. Sem falar também os filhos que assumiam o papel de adulto, ou seja, assumiam o papel dos pais ou cuidadores, também tinham maiores chances de desenvolver depressão durante a universidade. E lembrando que fatores de risco não quer dizer que você vai desenvolver a depressão, mas é muito importante você identificar esses riscos para que, se acontecer, você saber aonde pedir ajuda e o que está acontecendo com você. Por outro lado, alunos universitários que tiveram um bom cuidado, um amparo familiar durante a infância ou durante o curso universitário, mesmo que venham ter dificuldades durante o curso, eles tinham muito menos chances de desenvolver depressão. Galera, deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos e novos conteúdos que nós vamos mandar para vocês. Quanto menor for o apoio social dos alunos, seja com relacionamento com amizades, seja com parentes, quanto mais ele se sente sozinho e tem mais dificuldade para se relacionar, maiores são as chances dele desenvolver depressão. Ou seja, uma falta de um suporte aumenta os riscos da pessoa ter depressão. Por isso que você tem que entender que nós levamos para a universidade coisas que nós carregamos, nossos problemas, nossos traumas, e é importante você saber disso. Eventos traumáticos antes da graduação ou durante a graduação, como o término de um relacionamento, agressão ou assédio, bullying. O estudo demonstrou que eles tinham maiores chances também de ter depressão durante a graduação. Se você é uma pessoa perfeccionista, tem instabilidade emocional, tem dificuldade para lidar com os problemas, acaba comendo demais ou bebendo demais e também tem um excesso de masculinidade, porque apesar do sexo feminino ser mais prevalente na depressão, os homens têm mais dificuldades de pedir ajuda ou de entender que está precisando de ajuda. Então isso vai fazendo com que a pessoa aumente os riscos de ter depressão. O acúmulo de coisas que acontece durante a graduação, somando com a carga da graduação, também vai aumentar os riscos. Por exemplo, se você começa a acumular muita matéria, começa a repetir, está insatisfeito com o curso, se ao decorrer dessa graduação você tem problemas de saúde, tem problemas de relacionamento fora da universidade, problemas com a família ou problemas financeiros, e também as pessoas que são minorias, como mulheres, pessoas negras e o grupo LGBTQIA+, também tem maiores chances de ter depressão por causa da sua vulnerabilidade. É importante você identificar esses fatores de risco. Como eu falei, não significa que você vai ter a depressão. Só que conforme vai somando mais coisas e vai entrando na graduação, problemas que você não resolveu e vão se acumulando, são maiores as chances de você vir a desenvolver depressão. E você sabendo disso, você sabe o que está acontecendo com você, e você notar sinais que está mudando, é hora de você pedir ajuda. E o quanto antes você pedir ajuda, é melhor. Você precisa de acompanhamento com profissionais de saúde mental, seja psicólogo ou psiquiatra. Se você precisar tomar medicação, você deve procurar alguém que te ajude, por exemplo, o tutor da sua sala. Sempre tem um professor tutor, você pode conversar com um grupo de estudantes, com amigos,
e familiares que você confia. Apesar disso tudo, se mesmo assim você tiver dificuldade de contar para alguém ou se abrir, tem um lugar que é gratuito e que é anônimo e você pode utilizar se você está precisando e precisa de suporte emocional, que é o CVV, é 188, o telefone é gratuito e você pode conversar com eles. Além do que você pode conversar via chat, via e-mail, via carta ou ir presencialmente e funciona 24 horas por dia. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição e você pode utilizar no momento que você achar necessário. E lembre-se, você não é os seus problemas, você não é a depressão. E para te ajudar também, eu vou deixar aqui do lado esse vídeo que fala sobre saúde mental na universidade. Dá uma olhada lá, corre que você vai gostar bastante.